dia para o outro, tudo mudou. O mundo mudou. As igrejas se viram impedidas de receber os fiéis em suas celebrações para evitar as aglomerações. Aqui no Santuário Nacional, acostumado com os milhares de visitantes todas as semanas, o resultado foi este. A Casa de Nossa Senhora, que tem como uma de suas missões acolher o povo de Deus, teve que se reinventar, sem nunca deixar de levar a mensagem de fé e esperança aos devotos, filhos da Mãe Aparecida. A gente nunca imaginou, eu nunca me imaginei no santuário com essa impossibilidade de acolher os devotos, de acolher os romeiros. A vocação do santuário e a vocação de todos os santuários no mundo é sempre a vocação de ser um lugar celebrativo, um lugar de encontro, um lugar de multidões. Essa é a característica e o que difere uma igreja paroquial, uma igreja de bairro, de um santuário, de um grande templo. Fomos surpreendidos por uma crise primeira sanitária, um grave problema na nossa saúde com esta epidemia inicialmente, depois uma pandemia e o mundo todo sofrendo com o coronavírus. Dentro dessa crise a gente já percebeu uma crise social. As pessoas que de uma hora para outra entravam no isolamento, cada um é obrigado a conviver e viver de forma melhor dentro da sua casa, e cá entre nós, a gente sabe que isso lá não é muito fácil, e como reaprender tudo isso? Então, mesmo vivendo a experiência da pandemia, a gente tem ido para reuniões, encontros, compromissos em Aparecida, e ver o santuário vazio, sem a presença do romeiro, é algo assim impactante, poderíamos dizer até triste. Porque o santuário é sempre um lugar da peregrinação, de encontrar outras pessoas, expressões muito fortes de fé, de confiança em Deus, e de modo especial em Nossa Senhora, que é a padroeira do Brasil. Porém, o santuário tem sido criativo nesse sentido de estar de portas abertas e também mantendo as atividades, sobretudo integradas aí com a TV, que acaba sendo uma extensão também do santuário, que chega até a casa das pessoas, de modo especial daqueles que participam da campanha dos devotos, que são devotos de Nossa Senhora. A pandemia do coronavírus trouxe um desafio enorme à sociedade mundial, atingiu aqui a nossa sociedade brasileira e desafiou também, e está desafiando também toda a nossa igreja no mundo e aqui entre nós. Um desafio que nos mostra uma verdade fundamental e importante. Nós precisamos viver e conviver de modo diferente na casa comum. A pandemia não caiu do céu como castigo de Deus, bem o sabemos. A pandemia é fruto do modo inadequado como nós estamos vivendo na casa comum. Por isso precisamos aprender essas lições novas. E a nossa igreja, que tem uma tarefa educativa fundamental, tem se adaptado, repensado o seu caminho, suas práticas, seus modos e o seu serviço educativo. E esse desafio nos veio exatamente com a experiência dolorosa para todos nós de termos que fechar a igreja para contribuirmos assim com o isolamento e o distanciamento social. Essa foi a maior preocupação da igreja ao determinar o distanciamento social como medida necessária para proteger a vida dos fiéis. No Santuário Nacional, nas dioceses, paróquias, comunidades e no Vaticano, foram seguidas as recomendações das autoridades sanitárias para evitar a propagação do coronavírus. Como não há nem remédio, nem vacina para o coronavírus, e as autoridades sanitárias indicam o distanciamento social, a orientação da CNBB é a manutenção do distanciamento social como princípio.
aplicando-se, então, a participação nas celebrações, nas reuniões e tudo mais, que é a vida da igreja. Esta nova realidade ficou mais impactante com as celebrações da Semana Santa, considerada a semana maior, de grande relevância na liturgia da Igreja Católica. A Semana Santa é sempre um tempo muito especial de oração. O saudoso arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, dizia que a Semana Santa é o grande retiro do povo brasileiro. E para nós, do santuário, a Semana Santa foi especialmente difícil, com a ausência das pessoas, com a ausência do povo. Mas nós conseguimos, a meu juízo, conseguimos fazer uma Semana Santa de muita oração, de muita piedade, de muita presença na vida das pessoas. Muitas famílias nos acompanharam. Eu imagino que talvez numa audiência muito maior do que aquela costumeira que a TV Aparecida conquista. Foi uma quaresma e tem sido um tempo pascal muito diferente do que nós já vimos em séculos. Uma realidade que impôs novos desafios à igreja. Com os fiéis em casa, os meios de comunicação se tornaram o principal instrumento para manter a conexão com a fé cristã. A comunicação hoje, ela é não só essencial, para o trabalho de evangelização da igreja, mas ela é completamente indispensável. De outra forma, não há como hoje fazer trabalho de evangelização, que é a missão número 1 da igreja, sem comunicação. E aqui ressalto, a TV Aparecida, que é a TV do Santuário Nacional da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que é da igreja no Brasil, tem uma tarefa muito importante, fundamental. Por isso nós muito apostamos na TV Aparecida, a serviço de toda a igreja no Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e de modo muito especial como o coração que fala e chega com a beleza da sua imagem e da sua mensagem aos corações de todos os lares brasileiros e de todas as pessoas e mulheres de boa vontade. Nós damos graças a Deus pela TV Aparecida, a TV da Igreja no Brasil. Foi pela TV Aparecida que a Arquidiocese de São Paulo manteve a tradição de 118 anos de peregrinação ao Santuário Nacional, uma das principais e mais antigas romarias organizadas no estado de São Paulo. O cardeal Dom Odilo Scherer convidou os fiéis a acompanharem a visita e a rezarem com os bispos e sacerdotes pelo canal de Nossa Senhora e pelos meios digitais. No início do século XX, começaram várias romarias diocesanas, entre elas a romaria da Arquidiocese de São Paulo e da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que até hoje são as maiores romarias arquidiocesanas que vêm ao santuário. E o cardeal de São Paulo, Dom Odilo, teve essa feliz ideia, essa feliz iniciativa de manter a tradição, de vir com os seus bispos auxiliares para celebrar, para rezar, para se fazer presente na casa da Mãe Aparecida. A internet foi outro grande aliado da igreja neste período de distanciamento social. Sem a presença dos fiéis e com a missão de manter a Assembleia viva, mesmo não presencialmente, as paróquias tiveram que se adaptar à tecnologia. Para muitas, foi o primeiro contato com as mídias sociais. Em outras, como o Santuário de Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá, esses meios de comunicação já existiam e passaram a ser mais utilizados para alcançar um número maior de pessoas, que agora estão em casa e acessam as celebrações pelo computador e pelo celular. O que eu vejo hoje presente é que nós, sacerdotes, nas paróquias, nos santuários, estamos começando a dar um valor a mais
a uma ferramenta que todos tínhamos, mas que até então não precisávamos utilizar, que são as mídias sociais, né? É esse valor aí que a gente tem que começar a enxergar, que agora o modo que a gente pode entrar dentro da casa das pessoas é através dos meios sociais. Não temos mais, infelizmente, por enquanto, o calor humano, a afetividade, a conversa depois da missa, mas a gente, de alguma forma, espiritualmente, a gente vai se unindo através dos meios de comunicação. Eu acho que a novidade agora para nós sacerdotes é essa adequação, adaptação à mídia social. Há 20 anos na equipe do Ministério da Música da Arquidiocese de Aparecida e do Santuário de Frei Galvão, Simone sentiu a mudança nas celebrações. O grande desafio foi animar as missas, sem um contato direto com os fiéis. Para a gente é algo diferente. Porque quando nós estamos animando um povo, um público, né, levando através do canto a evangelização pela missa, você tem um retorno do povo. Através do olhar, através do sorriso, através da alegria, eles se expressam com a gente através do Ministério de Música. Sem o povo, você tem que tentar imaginar como que o povo se encontra em casa. Se eles estão felizes, se eles estão tristes, né, de não poder estar na igreja participando com a gente. E nós precisamos levar essa alegria também, não deixar transparecer aquilo que a gente sente da solidão dentro da igreja de não ter o povo, mas também essa alegria de saber que o povo está em casa, participando, vivendo a igreja em casa, através da nossa evangelização, através do canto, através da Santa Missa. A igreja, premida pela situação do coronavírus, ela teve que, assim como muitas outras instituições, por exemplo, escolas, universidades, eu trabalho numa universidade, então teve que, de uma hora para outra, do dia para o outro dia, transpor tudo aquilo que era possível do presencial para o virtual, o digital, para as redes sociais. Esse foi o primeiro momento. Esse é o primeiro desafio e que eu acho estamos enfrentando com uma certa elegância institucional, digamos assim. Porque a gente pode resvalar para apelações, coisas que não se deve fazer, como de vez em quando aparece. Mas, no primeiro momento, Eduardo e todos que estão assistindo, preste bem atenção, nós pegamos aquilo que fazíamos presencial e fizemos um esforço para colocar aqui no virtual. Mas haverá um segundo momento. O segundo momento vai ter que reinventar a forma de fazer a evangelização já direto com a linguagem e as tecnologias virtuais. Isso significa dizer que o presencial vai acabar? Não. Isso significa dizer que o presencial vai indicar, vai remeter, vai conversar com o virtual. E o virtual vai estimular as pessoas a ir para o presencial. Apesar de ser, neste momento, a única forma de manter os fiéis conectados às celebrações, religiosos e leigos concordam que esse mundo virtual jamais poderá substituir a presença e a participação viva da comunidade. Eu vejo que um grande desafio nosso enquanto presbítero é depois fazer com que a pessoa sinta essa vontade de voltar de novo à participação da Assembleia. É importante que a gente viva a fé em comunidade, ou seja, no relacionamento um com o outro, o vizinho de banco, dar um alô para o padre, um pedido para o padre, senão a gente corre o risco da coisa ficar também só na mídia social e a gente vai perder o valor da vivência comunitária. A paróquia, o santuário, ela é feito também de ministérios e pastorais, da convivência. A fé se vive na convivência diária. Então é uma preocupação, pelo menos eu tenho, de não ficar somente na coisa da mídia social somente. É um argumento, é uma estratégia que a gente tem hoje. Claro que depois vamos poder utilizá-lo da mesma forma, mas também fazendo com que o povo compareça nas nossas comunidades. A fé se vive na comunidade. Nós estamos com saudade, até eu estava brincando com o pessoal, né? A gente está com saudade de filmar pessoas, né? Não, claro, nós temos a equipe celebrativa que fica lá embaixo, tudo, né?
Mas nada substitui ali você dar, né, aquele zoom, aquela enquadrada nas pessoas, porque assim, é muito legal, eu pelo menos gosto muito, eu fico mais aqui em cima, no controle mestre aqui em cima, né? Mas na medida do possível, quando dá, eu desço também lá, eu deixo um aqui em cima e eu desço lá. Aí você pega as crianças, o pessoal, as crianças dão tchau, é muito legal. E isso é um calor humano até mesmo na celebração, né? E isso a gente sente falta, sim. É importante a gente recordar que na vivência da fé cristã, a dimensão comunitária, ela é fundamental, né? Então a gente não pode jamais prescindir daquele contato físico, do encontro, porque isso é parte constitutiva da fé cristã. Senão a gente vai estabelecer uma relação muito intimista, né? Eu e Deus, isso basta. Então, na vida cristã, a mediação da comunidade, da presença do outro na minha vida, me ajudando a viver a fé e encontrar Deus, ela é fundamental, ela é essencial. Tanto que Jesus constituiu um grupo, né? Os apóstolos em torno dele, não era uma proposta apenas para os outros viverem, mas ele próprio já vivia com seus discípulos, com seus apóstolos. Então, essa dimensão comunitária, eclesial, que nós chamamos da fé, ela é parte constitutiva. Com o distanciamento social, as casas se transformaram em uma igreja doméstica. São novos tempos em que as famílias passam mais tempo dentro de casa reunidas, em oração. E para ajudar essas famílias, temos os meios de comunicação, a TV Aparecida, que aumentou o número de transmissões de missas direto da casa da Mãe Aparecida. E agora a gente vai conhecer uma dessas famílias, que está aqui na cidade de Lorena, interior de São Paulo, para falar um pouco dessa experiência com o canal de Nossa Senhora, o Newton, a Paula e os 2 filhos. Newton e Paula, então de repente tudo mudou para as famílias especialmente, estavam acostumados a sair de casa, participar das missas, de repente não pode mais, tem que ficar aqui dentro de casa reunidos em oração. Como é que foi essa mudança para vocês, Newton? Foi uma coisa assim que a gente não esperava, né? Devido a gente acompanhar assim, os jornais, a gente viu, assim, já via chegando na China, nos Estados Unidos, que foi avançando, então já é uma coisa que já era até esperado. E quando chegou, foi um baque, né? De repente, não pode ir para a igreja, não pode ir para a missa. Mas aí, assim, a gente tem uma graça de ter Aparecida, de ter os meios de a gente orar, terça, uma palavra. Mudou a rotina, assim, entendeu? Completamente. Mas acho que essa quarentena veio para somar. Acho que tem um lado dos pós e contra. Mas a gente tem que viver da maneira que a gente pode. Orar em família, ler a palavra. Eu acho que é a forma que a gente tem que manter hoje em dia, até que isso acabe, né? Paula, aproximou mais a família? Do marido e dos filhos? Sim, aproximou mais, né? A gente tem agora um pouco mais de conversa dentro de casa. É um momento para sentar todo mundo junto, é um momento de assistir televisão, né? De estar em família. Aumentou um pouco, sim. E vocês estavam acostumados a ir à missa? Ao santuário também? Sim. Sempre vão ao santuário? Principalmente para a confissão. Geralmente a gente ia de 2 meses, entendeu? A gente tinha esse hábito. E está sentindo falta do santuário nesse momento? Nossa, bastante. Bastante. Acho que nessa hora aqui aperta o coração da gente, né? A gente está vendo que a Basílica lá de São Pedro está voltando a atividade. A gente torce, né? Porque logo a Basílica se abre de novo, novamente, né? Não vê a hora do santuário poder receber os fiéis para vocês estarem lá também. Com certeza, né? Vai ser uma graça muito grande, né? Eu acho que há 2 valores, Eduardo, que de repente despontaram com muita força num tipo de sociedade dispersiva que estava fazendo com que as famílias ficassem fragmentadas, quase sem ponto de encontro. Então há 2 valores
que no mundo todo voltaram a gritar. Somos nós que temos primeiro valor, a vida, e a vida do ser humano em primeiro lugar, né? E a vida de família. Eu creio que esses dois valores surgiram e se sobressaíram sobre tudo aquilo que nós achávamos que era mais importante, o shopping center, o entretenimento, os espetáculos, né? Ou então o nosso trabalho, a nossa profissão, e aquilo que eu tenho que fazer, correr, não dá tempo para ver meu filho, não dá tempo para encontrar com a minha esposa, não dá tempo para visitar meus pais. Agora, de repente, né? Ainda que a gente não possa estar trocando carinho, esse abraço toda hora, mas eu tenho que estar diante daquele que é meu pai, minha mãe, cuidando deles. Tenho que estar aí junto com minha esposa, tenho que estar junto com meus filhos, tenho que inventar um modo de convivência. Eu acho que estou pedindo a Nossa Senhora que pelo menos esses dois valores entrem nessa nossa bendita cultura moderna e prevaleçam a vida e a família. Nós temos que tentar tirar lições positivas dessa situação. Uma dessas lições, sem dúvida, é a questão da redescoberta da igreja doméstica. Nós estamos acostumados e temos necessidade, é essencial, irmos ao encontro dos sacramentos, irmos ao encontro da Eucaristia. Isso tem o seu valor, é essencial, não se discute. Mas nós podemos, e essa ocasião tem nos ajudado a descobrir, a redescobrir a vivência do meu batismo e da minha relação de comunhão com a minha família, que é a minha primeira comunidade, a célula-mãe, a igreja doméstica. Um mundo tão corrido, um mundo tão agitado, um mundo tão cheio de preocupações, de repente, vem um vírus tão pequeno, como os cientistas nos descrevem, e nos fazem redescobrir essa alegria de estar junto, de estar em família. Os meios de comunicação e as redes sociais permitiram essa aproximação das famílias na chamada igreja doméstica. Além disso, pais e filhos passaram a ter uma nova experiência com a comunhão espiritual e a confissão e aprenderam que esses sacramentos ganharam novos significados nesses tempos de pandemia e distanciamento social. Invito a fare la comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia. A Eucaristia é o sacramento do amor, é o sacramento muito querido pela Igreja, mas a Eucaristia não é a única maneira de manter a comunhão com Deus. A Sagrada Escritura, com muita clareza, mostra que a verdadeira comunhão com Deus é o cuidado com o próximo, é o amor ao próximo, é o amor a Deus. Então, mesmo as pessoas que não conseguem se aproximar da mesa eucarística, elas conseguem, com muita legitimidade, manter a comunhão com Deus, através do amor ao próximo, através do amor a Deus e, sobretudo, através da escuta da palavra de Deus. O que Nosso Senhor quer é a comunhão de pessoas. Talvez você esteja vivendo a realidade da comunhão que você faz recebendo uma hóstia consagrada agora, enquanto você tem que construir comunhão na sua família, tem que construir comunhão com outras pessoas, tem que ter um cuidado muito grande com todos, usando uma máscara, não é mesmo? Essa comunhão é a finalidade da Santa Missa, né? A missa não é finalidade, ela é um meio em que Deus me dá a sua graça para que eu construa a comunhão. Então, num certo sentido, certamente faz falta, e faz para nós sacerdotes, a nossa família, que é esse povo reunido. Faz falta sim, entende? A comunidade que se reúne, que canta, que ora juntos, né? Mas, evangelicamente, eu acho que a gente está vivendo o significado da Eucaristia, ou sendo provocado a viver esse significado da Eucaristia. Io so che tanti di voi per Pasqua
andate a fare la confessione per ritrovarci con Dio. Ma tanti mi diranno oggi, ma padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa? Io voglio fare la pace col Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi abbracci. Come posso fare se non trovo sacerdote? Ma tu fai quello che dice il catechismo, è molto chiaro. Se tu non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo padre, e dire la verità: Signore, ho combinato questo, scusami, e chiedergli perdono con tutto il cuore, con l'atto di dolore, e promettergli: dopo mi confesserò, ma perdonami adesso, e subito tornerai alla grazia di Dio. Esse exame de consciência individual não substitui o sacramento da confissão. Não é que agora está sendo criado, ou o Papa criou um novo modus de confessar, ou anulando a necessidade da confissão. Mas o Papa simplesmente está dizendo, lembrando uma prática da Igreja desde sempre, né? Não é de agora, está no Catecismo da Igreja isso também, que em caso de extrema necessidade, como esse momento, existem lugares em que o isolamento é total, em que as pessoas não podem realmente ir ao encontro do sacerdote, nem o sacerdote ir ao encontro do povo. Então, nesse caso, as pessoas podem fazer esse exame de consciência e fazer esse pedido de perdão em vista da primeira oportunidade e buscar o sacerdote. É um novo tempo, um tempo muito propício para nós sermos essa igreja em saída e darmos as respostas novas que o mundo precisa de nós, e é urgente, mudando, e quero aqui fazer uma observação, mudando esse cristianismo que tem sido de modo torto, como gosto de dizer, de modo torto, propagado e vivido. Agora é uma hora de autenticidade na experiência da fé cristã. Deus nos abençoe e nós daremos esse passo com alegria, com abertura, com diálogo. A pandemia do coronavírus também despertou a Igreja para uma missão que tem sido muito proclamada pelo Papa Francisco desde que assumiu o seu pontificado em 2013. A Igreja em saída. Il dramma che stiamo attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cosa di poco conto, a riscoprire che la vita non serve se non si serve, perché la vita si misura sull'amore. Allora, in questi giorni santi a casa, stiamo davanti al crocifisso. Guardate il crocifisso, che è la misura dell'amore di Dio per noi. Davanti a Dio che ci serve fino a dare la vita, chiediamo, guardando il crocifisso, la grazia di vivere per servire. Cerchiamo di contrattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca, pensiamo al bene che possiamo fare. Atendendo ao chamado do Papa diante de um cenário econômico devastador provocado pela pandemia, a Igreja se mobilizou e, pouco a pouco, as iniciativas foram se multiplicando. Paróquias e comunidades se uniram para arrecadar alimentos e doar aos mais necessitados, numa grande corrente de solidariedade. Olha, tem sido assim encantador. Por um lado, nós estamos vendo um vácuo das ordens constituídas que, infelizmente, não conseguem, não podem ou não querem cumprir a sua missão. Por outro lado, temos visto a Igreja no exercício da sua missão profética, da sua missão samaritana. Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Então a Igreja, no exercício dessa sua missão samaritana, ou seja, de cuidar daquele que sofre, tem se mobilizado e estendido a mão a todos os que sofrem. A solidariedade é uma característica que alarga o coração, que une as vontades, que direciona o nosso pensamento além de nossas próprias necessidades. Eu vejo que viver hoje não é o mais difícil. O difícil é conviver. E quando não temos solidariedade, a convivência
ela é tediosa, ela é muito desafiante. Então é a solidariedade que vai soldando as nossas vontades sem egoísmo, sem individualismo, numa convivência humana. Outra iniciativa que mobilizou a igreja no Brasil foi a Ação Solidária Emergencial, lançada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e pela Caritas Brasileira. Em apenas um mês foram arrecadadas 300 toneladas de alimentos, 52 mil refeições distribuídas para as populações mais vulneráveis. Ao todo, 114 mil pessoas foram beneficiadas pela campanha intitulada É Tempo de Cuidar. A primeira intenção da ação solidária é não ser uma campanha de impacto de alguns dias, mas ser uma ação que se estende neste tempo de pandemia e também no pós-pandemia. Sabemos que esse tempo está se alongando, as necessidades estão crescendo, então por isso a ação solidária tem essa característica de continuidade. E nós estamos percebendo que ela foi muito bem acolhida pelas comunidades, pela igreja no Brasil e também com outras parcerias, através de projetos, através das doações de materiais de higiene pessoal, de limpeza, de alimentação. Ela também contempla essa dimensão do religioso, do humano, do emocional, ou seja, ir ao encontro e ajudar a amenizar o sofrimento das pessoas em extrema vulnerabilidade. Solidariedade e fraternidade que se estenderam à Amazônia. Além de cobrar medidas urgentes para proteger os povos indígenas, ribeirinhos e os moradores que vivem nas periferias das grandes cidades da ameaça do coronavírus, os bispos que atuam na região lançaram uma campanha. A ação chamada A Amazônia Precisa de Você pretende sensibilizar o Brasil para um gesto concreto de doação a uma das regiões mais afetadas pela pandemia no país. Eu sempre digo que é uma situação grave e é uma situação urgente. E a igreja está, claro, totalmente se empenhando nisso, porque a igreja, no sínodo para a Amazônia, foi dito e foi assumido junto com os indígenas que estavam também ali no próprio sínodo, que nós seríamos os seus aliados, que estaríamos do lado deles, que estaremos junto com eles. A igreja tenta, de fato, nesse momento, fazer isto, ali, nesse momento assim, tão grave assim, das populações. A igreja ali, a gente sabe, por tudo aquilo que a gente está escutando dos bispos, dos missionários, das comunidades missionárias, no interior, seja dos, digamos assim, não apenas das comunidades indígenas propriamente ditas no interior da floresta e da beira dos rios, mas também os ribeirinhos, aqueles chamados ribeirinhos, que tem muito a ver com a cultura indígena ainda. Então, estar junto, estar ali ao lado e procurar encorajá-los, procurar apoiar o que eles decidem, isso a igreja está tentando fazer. A gente sempre diz, Eduardo, que a TV Aparecida é a janela para o mundo. Através da TV Aparecida, muitas pessoas conseguem se conectar, buscar essa conexão da fé. Embora o povo não possa estar presente aqui, o santuário está presente na casa, nos hospitais, onde quer que as pessoas estejam. E num certo sentido, quase que a gente faz com que o romeiro possa sentir-se quase que dentro do santuário, virtualmente, né? Mas eu creio, Eduardo, que a oração, ela é real. A TV Aparecida, com essa pandemia, com essa situação toda, penso que sai bastante fortalecida, porque nós ficamos satisfeitos com a nossa missão de evangelizar, de levar uma palavra de esperança, de estímulo às pessoas, de coragem, para que elas não tenham medo, e certamente as pessoas vão se lembrar mais de nós também no futuro, ao escolher uma programação que levante a pessoa e não que diminua a pessoa humana. E essa tem sido a realidade de muitas famílias. Famílias
que já não podem mais ir ao Santuário Nacional, mas o Santuário Nacional vem até a casa dessas famílias pela TV Aparecida. E é uma dessas famílias que a gente vai conhecer agora, aqui de Lorena, interior de São Paulo, no Arquivo A. Essa é a família do Leandro, da Juliana, do Matheus e da pequena Bia, que a gente vai conversar agora. Primeiro, como é que tem sido a TV Aparecida aqui na casa de vocês nesse período de distanciamento social? Não se pode sair de casa, não pode ir no Santuário Nacional. TV Aparecida o dia todo, Juliana? Então, a TV Aparecida eu acompanho mais o áudio, né? Porque estou fazendo as coisas dentro de casa, daí já ligo a televisão e como eu vou fazendo os afazeres, vou escutando a TV e fica ligado o tempo todo. Leandro, como é que é essa experiência de ficar em casa, não poder ir ao santuário, nem nenhuma igreja para participar das celebrações? TV Aparecida supre em parte um pouquinho essa falta da igreja? Supre, né? Que a gente sente falta, né, de ir à missa, de participar ali do meio religioso. E a TV Aparecida traz para dentro de casa a igreja para dentro da sua casa. E daí reza em família também? Tem sido mais próximo para vocês? Reza todos juntos, né? A gente mais unido também, nesse momento de pandemia, que é mais difícil, que não está podendo sair, mas a gente rezamos sempre. Da programação da TV Aparecida mudou um pouquinho, né? Com esse período de quarentena, aumentou o número de celebrações transmitidas pela TV Aparecida, Central da Esperança, que é esse programa que procura levar mais otimismo, né? A gente procura despertar na pessoa que nós vamos sair dessa situação. Para vocês, como é que tem sido essa mudança de programação? Nos outros meios de comunicação é tudo muito pesado, né? A gente vai acompanhando assim, mas vai dando até um certo desespero de ficar assistindo, porque é maçante. Mudou também as programações, mas fica difícil acompanhar e não se dá uma coisa ruim assim de assistir. Então, por isso que a gente tenta acompanhar mais a TV Aparecida, porque é mais leve. Ela traz esperança pra gente. O primeiro grande compromisso com a TV Aparecida, eu tenho de uma forma brilhante, é o compromisso com o anúncio do Evangelho. Então, os próprios números têm demonstrado, né, que nesse período da pandemia a TV Aparecida tem crescido, porque as pessoas sentem a necessidade de avivar a sua fé, de ter no horizonte da sua vida uma esperança. E a TV acaba sendo expressão disso, porque conteúdo consistente, um conteúdo que possa de fato fazer diferença na vida das pessoas. Aqui no Subsolo também sentimos a falta daqueles que movimentam a casa da mãe. Muitos devotos aproveitavam a visita para assistir de pertinho os programas da TV Aparecida, aqui do lado de fora dos estúdios. Agora, eles recebem todo esse carinho dos apresentadores em casa. E para aumentar ainda mais essa companhia, a TV de Nossa Senhora preparou uma programação toda especial, feita com muita fé, amor e esperança. Nós lembramos assim, vamos fazer uma central especial então. E apoiados e inspirados na iniciativa Feliz dos Bispos do Brasil, com o Terço da Esperança e da Solidariedade, nós falamos, e a nossa central que já existe então agora é Central da Esperança. E aí unificamos e criamos isso em 3 momentos. A inspiração se baseia na questão da mensagem principal da Igreja, do Evangelho de Jesus, que propõe a nós um caminho novo, que é caminho de esperança, que é caminho de renovação, que é caminho de encontro, que é caminho de encontro, que é caminho de construção. A Central da Esperança foi uma das novidades da programação da TV Aparecida nesse período de distanciamento social. Além disso, o canal de Nossa Senhora ampliou o número de missas transmitidas do Santuário Nacional. Agora são 4. Em sintonia com o atual momento, a TV e o Santuário passaram a exibir toda segunda-feira às 18 horas a missa em memória dos falecidos, direto da Capela da Ressurreição. E desde o início da pandemia, a Rede Aparecida de Comunicação teve o cuidado de proteger os seus colaboradores e os entrevistados. Nós tivemos o cuidado, primeiro, as pessoas que têm mais de 60 anos, elas foram afastadas, foram deixadas em casa,
para o cuidado primeiro com a vida, com a pessoa humana. Depois, aquelas outras pessoas que têm alguma doença, tipo diabetes, as pessoas que estavam grávidas, né, as mulheres grávidas, elas também todas foram deixadas em casa. Depois nós criamos um ritmo na produção em que tudo que foi possível criar o home office foi feito. E assim a gente diminuiu bastante o número de pessoas aqui dentro da emissora. Também nós adquirimos máscaras para todos desde o princípio, não é mesmo? O cuidado de deixar tudo aberto, de ter o cuidado com o entrevistado, usando os nossos que trabalham como cinegrafistas, com luvas para entrar em contato com as pessoas, a devida distância. E assim a gente está observando as normas da saúde, que as organizações da saúde nos oferecem. O resultado não poderia ser outro. A TV de Nossa Senhora se tornou a companhia dos devotos nestes tempos de distanciamento social. A luz em meio a esse período de escuridão. Eu acho que essa luz do fim do túnel, ela tem nome. Ela chama-se Jesus Cristo. E essa luz não se apaga, Eduardo. Ela não se apaga. Ela é uma luz que permanece acesa. A gente pode, às vezes, não enxergá-la, mas ela não se apaga. E ela vai iluminando cada vez mais o que nós precisamos fazer e como nós devemos fazer. Por isso, por causa dessa luz, ainda que a gente esteja num momento obscuro, de muita sombra, não é? De muita escuridão, de muita treva, sem saber para onde ir, angustiados, presos dentro de casa, ainda que estejamos assim, esta luz vai quebrando aos poucos, não é? Esta escuridão e iluminando também a nossa vida. Então a TV Aparecida, quando toma a iniciativa de criar a Central da Esperança, assim como tantas dioceses, tantas paróquias têm procurado fazer, tem lugar que cria Central da Escuta, para receber os telefonemas, para telefonar para quem está isolado, para fazer contato. Há milhares de experiências bonitas na Igreja do Brasil. Então, isso que a TV Aparecida está fazendo e tantas outras pessoas e instituições é exatamente fazer assim com a luz do Cristo, para que ela ilumine todas as pessoas. A gente quer dizer, devoto, nós continuamos firmes nessa missão evangelizadora. Queremos agradecer à família Campanha dos Devotos, porque se não fosse você não receberia essa imagem aí na sua casa, não. Muito obrigado pela sua fidelidade, pela sua generosidade, mesmo em tempos difíceis. O nosso povo tem se mostrado. Que beleza da sua devoção e do seu amor à Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos preparando já uma nova grade para, quem sabe, em setembro a gente começar devagarzinho e inaugurando por etapas, a partir da manhã, da tarde, da noite. Nós vamos por etapas e com uma nova grade que possa levantar cada vez mais o ser humano, valorizar a vida. Nossa missão é evangelizar e a vida em primeiro lugar. Olhar para o futuro, movido pela esperança. Assim, o povo de Deus espera o momento de poder voltar à igreja e celebrar a vida em comunidade. Aos poucos, essa chama ganha força. No fim de maio, o Conselho Episcopal Pastoral da CNBB se reuniu para definir a vivência pastoral no período da pandemia do coronavírus. A entidade reafirmou o posicionamento da igreja em relação às regras de distanciamento social. Ficou decidido que as paróquias e dioceses deverão seguir as orientações sanitárias para definir sobre o retorno às atividades presenciais. Cada diocese vai orientar as suas paróquias dentro daquelas regulamentações próprias ditadas pelo prefeito e a sua equipe, pelo governador e a sua equipe. Não há como fazer de outra forma. A igreja, ela sempre foi e haverá de ser sempre defensora da vida. Por isso, ela organiza, orienta os seus fiéis a participar de uma forma devida. Então é lógico. O que, por exemplo, vem à cabeça imediatamente? Quantas pessoas por metro quadrado cabem nesta igreja? Uma por uma, tem que definir.
para saber quantas pessoas podem ficar ali com distanciamento adequado. Nós queremos, porque é necessário, dar um passo novo e importante de nos congregarmos de novo nas nossas igrejas e voltarmos a prestar mais efetivamente todo o nosso serviço evangelizador. Isso tem que ser feito com toda a cautela, com toda a prudência e, sobretudo, com o desafio das lições novas que somos chamados a aprender e de prática de novos hábitos. Este é um enorme desafio para nós. Por isso estamos profundamente abertos e, sobretudo, em diálogo para encontrarmos estes novos caminhos. No Vaticano, essa já é uma realidade. Após meses de restrições devido à pandemia, o Papa Francisco deu a tradicional bênção dominical da janela do Palácio Apostólico, mas com a emoção de ver novamente a Praça de São Pedro com a presença de fiéis, ainda respeitando as normas sanitárias para evitar aglomerações. Esperança e confiança em Deus. Acreditar que tudo isso vai passar, que em breve esses corredores vazios farão apenas parte da história e que o Santuário Nacional estará pronto para receber de braços abertos os devotos de volta à casa da Mãe Aparecida. Quando isso acontecer, a pergunta: que lições a Igreja e os fiéis terão tirado desta pandemia? Tudo isso é muito, muito, muito doloroso. É uma verdadeira via sacra que a humanidade está passando. São estações da via sacra, né? Mas eu confio que Nosso Senhor não vai deixar a nossa humanidade, a nossa geração crucificada lá no Calvário. Ele vai dar uma ressurreição, né? E é nessa ressurreição que eu espero que definitivamente a estrutura da sociedade humana não coloque mais como divindade o crescimento econômico. Não coloque mais como divindade a ciência e a tecnologia a serviço do consumo, a serviço do lucro, né? Mas que tudo isso se coloque a serviço do humano, da vida e para todos, repartindo para todos, porque tudo isso tem sido uma maravilha, mas atinge quanto? 1/3, 1/4 dos seres humanos apenas, os outros ficam excluídos, descartados, né? Então, eu acho que vem uma lição, uma mensagem muito forte de Deus. E se isso vier, vai se reestruturar a economia, vai se reestruturar a vida das pessoas. Sem dúvida, nós temos que aprender que o essencial chama-se Jesus Cristo. Que os bens materiais passam, que os prazeres passam, que os status passam, que tudo passa. Mas nosso Deus permanece. Então, se nós focamos nossa vida nos valores do Evangelho, se nós focamos nossa vida naquilo que Jesus pede de nós, nós podemos até sofrer e sofremos, podemos até cair e caímos, mas temos força para levantar. Então, aqui nós precisamos focar no essencial, né? O mundo muitas vezes se apoia em contravalores. Muitas vezes a gente se satisfaz do aperitivo, mas não vai ao prato principal. E aquilo que é essencial é que nós somos irmãos, é que nós formamos uma grande família e mais, que fomos feitos para o céu. Aqui nós estamos de passagem, mas nós precisamos construir o céu já aqui em vista do céu que há de vir. Já passamos por muitas situações difíceis nessa história da humanidade e a gente conseguiu sobreviver. Se Deus quiser e Ele quer, a gente vai poder também passar por essa, né? E a gente vai poder voltar a viver a nossa vida. Se iguais, eu não sei, porque essa história toda tem muita coisa para nos ensinar. Talvez em muitas casas, muita gente vai sair dessa epidemia valorizando mais a família, valorizando mais o sacramento do matrimônio, valorizando mais a igreja, a comunidade, ou valorizando a si mesmo, a sua própria vida, a vida do próximo. A humanidade vai ter um outro olhar sobre a própria vida, sobre a própria história. Infelizmente, não é que nós seremos todos melhores e tudo vai ser tão diferente como deveria, mas algumas coisas vão mudar, sim. E aquilo que a gente está assistindo já em países que estão num outro ritmo, numa outra etapa, né? Depois da pandemia, os relacionamentos,
vão sendo gradativos, né? As pessoas vão reaproximando com muita cautela, então isso vai impor um outro ritmo de vida para nós. Agora, são valores que a gente também poderia bem aproveitar para reconquistar, para colocar no devido lugar, relativizando tudo aquilo que é secundário, eu acho que aprendendo realmente com o que é essencial. E esse é o grande desejo do Papa Francisco também, né? Que a humanidade tire uma grande lição depois de toda essa pandemia, da gente ser mais justo, da gente ser mais fraterno, um mundo que saiba partilhar, que não haja tanta desigualdade, um problema social que nos colocou no mesmo nível agora, na verdade, né? Ricos e pobres, todos de modo muito exposto à fragilidade da nossa vida humana. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente sempre lembrar, não é Deus que manda para nós os males. Deus não é a origem de nenhum mal, nem poderia ser. Isso seria a contradição de Deus. Deus não produz males. Os males têm outra origem, muitas vezes são as nossas próprias decisões, as decisões coletivas, a nossa história, e mesmo as nossas limitações por natureza, etc. Enfim, os males vêm daí. Deus vem, sim, Deus vem, mas Ele vem para nos ajudar a nos libertar dos males. Ele está junto de nós, junto conosco, mandou seu filho morreu por nós para nos ajudar a vencer o mal, inclusive vencer a morte. A morte não tem mais a última palavra. E isso é importante a gente dizer, não culpar a Deus, por assim dizer, como se Deus fosse o culpado e como se Ele tivesse prescrito, para assim dizer, não, agora nós vamos castigar a humanidade com esse vírus. Não é assim. Deus nos ajuda, nos vem encorajar, nos acompanha, nos ilumina também, ilumina os cientistas, para que eles encontrem as soluções também científicas, de vacina, remédios, etc., tudo isso. Precisamos agora, e todos nós, isso vale para a Conferência Nacional dos Bispos, para cada diocese, para cada paróquia, para cada comunidade, para cada família cristã. Precisamos agora, abertos à ação do Evangelho, à sua iluminação própria, no diálogo, encontrarmos os novos caminhos, levando em conta características fundamentais deste terceiro milênio que não podem faltar. Nós não podemos, portanto, e esse é o ponto de partida, considerar, passada a pandemia, voltada a uma certa nova normalidade, tudo estará acontecendo como antes. Não poderá ser. Por isso estamos desafiados a dialogar muito, a nos abrir para encontrar esse novo. E isso começa a partir da sua vida, na sua casa, da sua vida, na sua paróquia, na sua igreja, em cada santuário e em todo lugar. É uma aposta bonita, esperançosa, mas é uma tarefa muito exigente para todos nós. Vamos percorrê-la dialogando, abrindo-nos uns aos outros, sobretudo nos deixando tocar pela sensibilidade que nos vem dos clamores dos mais pobres e dos sofredores. Deus nos ajude nesse caminho e que nós possamos cumprir esta tarefa com os valores e a sabedoria do Evangelho.